Chegou o dia da minha vistoria e agora? O que eu faço? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é Everson Bazete, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. Se você está perdido, sem saber o que conferir na vistoria do seu apartamento e não quer deixar passar nenhum detalhe importante, assista esse vídeo até o final que irei trazer dicas valiosíssimas para você. Vamos então começar pelos itens necessários que vocês irão precisar levar para a sua vistoria. Primeiro deles, adesivos, de preferência da cor vermelha. Aqui eu tenho umas bolinhas, para você colocar nos itens que você vai reprovar. Então, se der algum problema, cola um adesivinho de bolinha vermelha. Vamos precisar também de trena, para a gente conferir as medidas de acordo com o que foi entregue no seu projeto do seu apartamento ou da sua casa. Vamos precisar também de lápis e papel, para a gente fazer as medidas ou também todos os itens que a gente vai ter que corrigir para a nossa vistoria. É importante também levarmos ou uma garrafinha com água ou um balde para checarmos a questão da inclinação do piso, normalmente da cozinha e do box do banheiro. E também é importante termos um celular para registrar o que precisa ser corrigido. Além dos itens que você tem que levar na sua vistoria, não se esqueça que o tempo disponível para a sua vistoria é de normalmente 30 minutos. Então, tem que ser o mais prático e sucinto possível para dar tempo de fazer tudo o que você precisa fazer. Bom, vamos agora ver o que precisa ser conferido. Então, com relação ao piso, aqui nesse apartamento é um laminado. Então, a gente precisa verificar se não consta nenhuma régua solta ou desnivelada. Então, a gente pode passar assim em pé ou a própria mão para ver se as réguas estão todas encaixadas e niveladas. Outro detalhe importante também é a gente andar sempre nos cantos, principalmente, e verificar se a régua não irá afundar, porque ela começa a fazer um barulho e começa a sentar no contrapiso. Então, caso comece a afundar o laminado, a gente precisa pedir, solicitar que eles passem uma massa plástica, senão toda vez que a gente acaba andando vai fazer aquele buraquinho e às vezes até o barulho. O quê? Não acredito. Então, faça isso na sala, nos quartos, onde tiver o laminado. Se for piso cerâmico ou então porcelanato, que normalmente eles entregam na área molhada, a gente tem que verificar se não consta nem um piso trincado, se não está nem desnivelado também, se o rejunte não está mais sobressalente que o outro, se tem algum piso sem rejunte. E outro detalhe que é muito importante, a gente tem que verificar se não está oco. Ou a gente faz isso com a mão, mas pode machucar, ou a gente pode utilizar um bastão, vassoura, lixeira, essas coisas. E a gente vai batendo para ver se faz o barulho de oco. Se fizer oco, o importante é que a sua construtora faça a remoção do piso e a troca. Outro detalhe importante também, tanto no piso quanto no revestimento, a gente vê a coloração. Se por acaso tiver cores diferentes, destoando tanto do piso quanto do revestimento, é importante também a gente solicitar a troca, tá? E para mesmo caso do piso, no revestimento a gente tem que ver se também não tem nenhum revestimento mais fora, sobressalente do que o outro. Verificar sempre o rejunte também, se está tudo certinho, se não há falta, se não, tem que pedir também a troca. Outro detalhe importante também referente a piso, são os rodapés. Então, verificar se nas juntas do rodapés estão bem certinhas, se não está trincado, rachado ou quebrado. Caso esteja, também sempre solicitar uma massa plástica. Esse aqui, ele tem a junção dele foi bem mal colocada. Então, esse mau acabamento a gente sempre tem que pedir para dar uma corrigida. Ih, rapaz. Vou falar agora das esquadrias. No caso de portas e também depois das janelas, a gente tem que verificar se a folha da porta não está empenada ou se não está pegando na guarnição, tá? Então, se ela abre e se ela fecha adequadamente.
Questão de fechadura, se o trinco está correto e se não está pegando aqui, né, a lingueta, tá? A maçaneta também, verificar se ela está descendo e subindo sozinho, porque tem maçaneta que às vezes fica emperrada, tá? Verificar isso. Ela fecha, normal, tá? Outro detalhe também, se a folha não está úmida, e as guarnições, que são aqui, ó, se elas estão niveladas, estão certinhas, porque às vezes elas passam uma da outra e tem que fazer a correção, e às vezes também essa parte superior ela sai. Então sempre verificar essa questão da guarnição. E até o aromático é importante a gente verificar se também não consta trincado, tá bom? Soleira, a mesma coisa que o rodapé, verificar se também não está trincado. Janelas, a gente sempre tem que abrir, ver se está correndo a folha certinho, tá? Aqui a questão do trinco também, ó, se ela fecha perfeitamente ou não. Se tiver com dificuldade, tem que solicitar a troca. A gente tem que verificar se não há nenhuma trinca nesses vidros, porque pode ocorrer de entregar com trinca, tá? Às vezes essa canaletinha aqui também, ó, vem faltando, então é importante a gente também sempre conferir se todas as canaletas e se a borracha de vedação também está certinha, né, e correta, porque se não tiver também pode entrar água na sua janela. E outro detalhe muito importante é a questão de ver se tem o furinho, né, que é a vida onde escorre a água. Tem um furinho aqui, ó, porque se chover e não tiver para onde escoar a água, a intenção dela é ir para algum canto, né, e pode dar infiltração na sua parede, principalmente nas janelas dos quartos. Então, se não tem esse furinho para vazar água, começa a ficar tudo infiltrando a água aqui na sua alvenaria. Isso no caso da janela dos quartos. Então, verificar essa questão também que é importante. Com relação às torneiras e os registros, a gente tem que verificar se elas estão em perfeito estado, se também não há nada amassado, se não tem nada danificado, tá, com a sua torneira. E verificar se ela está abrindo, né? Se a pressão da água está adequada, se a água está saindo facilmente, tá? Aqui no caso está ok. Questão do registro também, sempre fecha para ver se está acessando mesmo a água. E a gente abre para ver se está funcionando normal, ó, tá? E se não tem nenhum vazamento, aqui na questão do sifão e do flexível. Então, o ideal é verificar se está bem sequinho, deixa a água aberta escorrendo, que aí se caso tiver algum vazamento, se estiver pingando, a gente tem que solicitar a troca também. Então, sempre ver o sifão e o flexível, tanto da pia quanto do tanque, tá bom? Isso na cozinha e no banheiro. Outro detalhe importante é verificar se no seu caso tiver a cozinha americana e a pedra do balcão, verificar se ela está bem assentada, se ela não está mexendo, se aqui não tem nenhuma rachadura também, está trincado, e tanto a pia quanto o tanque, né? Tanto a pia da cozinha, quanto o banheiro, quanto o tanque, se elas também estão bem fixas, tá? Se não, o subjunte não está trincado, se a mão francesa que segura também está bem instalada. Caso você vê que ela está se mexendo, você também solicita que aperte e faça também o rejunte certinho se estiver trincado. E outra questão também, inclusive, tem que verificar a questão dos interruptores e tomadas. Então, a gente verifica se todas as teclas, né, estão certinhas, se na hora que a gente apertar ela não vai afundar. A questão também das tomadas, né? Se a gente for tentar colocar, né, algum carregador, alguma fonte, se elas não vão afundar, tá? Se os espelhinhos estão todos corretos. Caso no seu apartamento, né, no seu imóvel não tenha energia ainda, que normalmente a gente pega sem energia, e depois você verifica, né, como instalar a questão de energia. Mas se já tiver com energia no seu apartamento, você já testa todas as tomadas. Porque se caso alguma tomada não esteja funcionando, né, aí você já solicita a troca. Com relação ao teto, a gente sempre tem que verificar se não há nenhuma trinca, nenhuma fissura, se não está rachado. Caso esteja, o ideal é verificar o motivo dessa fissura, né, por que está trincado. Se necessário, for pequena coisa, a gente passa, solicita para passar uma massa corrida e depois, né, lixa e pinta. Ou se for muito grave, se for maior, colocar a
aquela fita que segura, né? E aí sim depois também passa a massa corrida, lixa e pinta, tá? E com relação à pintura, a gente verifica também se todas as paredes estão pintadas corretamente, se as quinas estão certas, se precisa amaciar, né? Passar a massa corrida, se está lixado ou não, tá? Normalmente, sempre aqui onde a porta abre, fica o detalhezinho da maçaneta. Então é importante que a gente coloque aquele adesivinho transparente para não ficar marcando e estragando a nossa pintura. Aqui mesmo, ó, tem um detalhe. Então, ó, tinha uma imperfeição, passaram a massa corrida e lixaram. Mas você vê que tem uma certa divergência aqui entre a pintura, tá? O correto é que fique tudo homogêneo. Além das tomadas e dos interruptores, nós temos que nos atentarmos à questão dos bocais com fiação. Verificar se a fiação está correta, se está para fora, porque normalmente eles não entregam mais o imóvel com já aquele bocalzinho lá e a lâmpada. Então verifica se as fiações estão corretas, né, se estão para fora, para depois na hora que a gente vier com, né, as luminárias estar certinha para a instalação. Temos que nos atentar aos detalhes do banheiro. Então, conforme eu for lá na cozinha, verificar a questão da pia, se ela está bem fixa, né, presa, se não está saindo, se o rejunte não está nada trincado, se a torneira está adequada, né, saindo água, se não está amassada. Questão também da tubulação, né, o sifão e o flexível, se não está vazando, se não está trincado nada ali do cano. E com relação também ao vaso, verificar se ele não consta nenhuma trinca, se aqui o rejunte está bem vedado, né, se não há nenhum vazamento aqui na parte do buraco. A questão da tampa, se está em perfeito estado, e também da válvula, se ela está funcionando para sua descarga, tá? Se não acontece nada. Essa daqui é de rosquear, então o ideal também é que você desrosqueie e verifica se a parte interna também, aqui ó, da sua caixa está correta. Então sempre analisa, verifica se não há nenhum problema, tá? Tem caixas que não é de rosquear, então você só ergue e verifica. E outro detalhe importante também é ver a questão da caída do box. Outro detalhe importante é a questão da inclinação, né, da caída aqui dentro do box. Então temos que verificar se vai ter queda, né? Por exemplo, tá o seu chuveiro aqui, se vai ter a queda correta para o ralo. Então um teste que a gente pode fazer é ou com uma garrafinha de água ou com um balde, se você quiser. E aí a gente joga ali a água para ver se está tendo caído, ó. Então nesse caso está correto, né? A água está indo para o ralo. Então não tem nenhum problema aqui, tá bom? E outro detalhe importante é sempre que possível coloque um box, né, de vidro, seja aí dentro do seu box, porque senão a água que normalmente vai, e se for um laminado é perigoso para ele começar a estufar. Com relação aos móveis, se você for fazer planejado ou até que sejam os modulares mesmo, o importante é você conferir as medidas das suas paredes, até mesmo, né, da largura e o comprimento dos seus ambientes. Então vamos supor que a gente vai instalar um painel aqui. É importante você ter essa medida exata para saber se vai caber o seu painel, o seu rack, ou se você for fazer um planejado também, já fizer da maneira correta. Outro detalhe importante, se você tem um sofá grande, verificar se ele vai caber aqui, né? Às vezes você tem um sofá, você tem uma mesa, quer colocar uma poltrona, então faça a medição para ver se vai caber. E também, vamos supor que você vai trocar o seu piso, quero tirar o laminado, quero colocar um porcelanato, então é legal que você faça também a medida do ambiente para ver a quantidade de piso que você vai utilizar. Outro detalhe, questão também do pé direito, que é a altura do chão ao teto. Se você for colocar um forro de gesso, você tem que saber a altura para ver se não vai ficar muito baixo. Às vezes, você quer rebaixar muito a sanca e vai ficar muito baixo. Aí se você for colocar um ventilador aqui de teto, olha que altura que vai ficar bem próximo. Então, verificar todos esses detalhes e quando o pé direito for muito baixo, você vai ter que rebaixar um pouco menos para não ter esse problema, tanto com ventilador quanto com iluminação.
Outro detalhe que temos que verificar é a questão da torneira do gás. A gente sempre verifica se ele está abrindo e fechando. Caso pegue alguma torneira que ela não consiga abrir, a gente tem que pedir também para o pessoal verificar, que às vezes está muito apertado e a gente está tendo dificuldade de abrir. Então, sempre verificar a questão do gás e também outro detalhe é o disjuntor. Então, nosso quadro de energia, né? A gente verifica aqui se o quadro também está bem fixo, se não está solto na parede e se os nossos disjuntores estão corretos, instalados corretamente, se não estão saindo também, tá bom? Então, verificar esses pontos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação a essas dicas da vistoria, pode deixar aqui embaixo nos comentários para mim, que irei responder todos vocês. Já não se esqueça de deixar aquele like que vai ajudar a fortalecer o meu canal. Se inscrevam já e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E me sigam lá nas redes sociais no meu perfil profissional e do nosso apartamento. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo! E até o final, que irei dar alguma dúvida de qual tipo